filosofia medieval é a filosofia que existiu na Idade Média, aquele período localizado entre a queda do Império Romano Ocidental, no século V, até o Renascimento, no século XV. Se entendida como um projeto de investigação filosófica independente, ela começou em Bagdá, no século VIII, e na França, na corte itinerante de Carlos Magno, no fim do século VIII. Ela é definida, em parte, pelo processo de redescobrimento da cultura antiga desenvolvida na Grécia e Roma durante o período clássico e pela necessidade de responder a questões teológicas e integrar doutrinas sagradas e seculares. A história da filosofia medieval é tradicionalmente dividida em dois períodos principais. Um período até o século XII, quando as obras de Aristóteles e Platão foram redescobertas, traduzidas e estudadas, e a Era de Ouro, dos séculos XII, XIII e XIV, que testemunhou a culminância da recuperação da filosofia antiga, junto com sua recepção dos comentários de seus tradutores árabes, além de significativos desenvolvimentos no campo da filosofia da religião, lógica e metafísica. O helenismo fornece o pano de fundo político e cultural que permite a aproximação entre a cultura judaica e a filosofia grega, o que possibilitará mais tarde o surgimento de uma filosofia cristã. O período helenístico é o último período da filosofia antiga, quando a polis grega desapareceu como centro político, deixando de ser a referência principal dos filósofos, uma vez que a Grécia encontrava-se sob o poderio do Império Romano. O termo helenismo designa a influência da cultura grega em toda a região do Mediterrâneo Oriental e do Oriente Próximo, desde as conquistas de Alexandre, do estabelecimento de seu império e dos reinos criados após sua morte por seus sucessores, até a conquista romana do Egito em 30 a.C., que passa a marcar a influência de Roma nesta mesma região. O cristianismo, embora originário do judaísmo, surge e se desenvolve no contexto do helenismo. Como se justifica a relação entre o cristianismo, que, por sua origem revelada, é uma religião, e a filosofia grega, que, em seu próprio surgimento, já pretendia romper com o pensamento mítico religioso? Alexandria é uma cidade cosmopolita, onde convivem várias culturas: a egípcia, a grega, a romana e a cultura judaica da grande comunidade dos judeus que lá viviam. Essas culturas convivem e se integram. Há grande tolerância religiosa, inclusive um espírito de sincretismo típico da cultura greco-romana. E se falam várias línguas. A comunidade judaica, próspera e educada, fala fluentemente o grego. Filon de Alexandria é um judeu helenizado que viveu nesse período. Produziu uma série de comentários ao Pentateuco, os 5 livros iniciais do Antigo Testamento, aproximando-o da filosofia grega. Encontramos em Filon uma aproximação entre a cosmologia platônica no Timeu e a narrativa da criação do mundo no Gênesis. No Timeu, Platão apresenta uma explicação da origem do cosmos, segundo a qual o demiurgo, olhando para as formas ou ideias que lhe servem de modelo, organiza a matéria e dá origem a todas as coisas. Na interpretação de Filon, Deus, e não o demiurgo, cria o cosmos, porém a partir das ideias em sua mente e não contemplando-as fora dele. O primeiro marco da constituição do cristianismo como religião independente, dotada de identidade própria, é a pregação de Paulo, funcionário do Império Romano, que se converte e passa a pregar e difundir a religião cristã em suas viagens por alguns centros do Império Romano. É em Paulo
que encontramos a concepção de uma religião universal, não só a religião de um povo, mas de todo o império, de todo o mundo até então conhecido. Considera-se São Justino como o primeiro filósofo cristão por se converter ao cristianismo, passando a admiti-lo como a verdadeira filosofia e a defender a ideia e a necessidade de uma filosofia cristã. Os pensadores desse período, filósofos e teólogos que seguem essa via, serão conhecidos como apologistas, porque faziam a apologia, ou seja, a defesa do cristianismo. Seu pensamento será conhecido como patrística, ou seja, a doutrina dos pais, dos padres da Igreja. No interior da patrística, destaca-se Agostinho de Hipona. Sua influência na elaboração e consolidação da filosofia cristã na Idade Média até a redescoberta do pensamento de Aristóteles no século XIII foi imensa. A aproximação que elaborou entre a filosofia de Platão e o cristianismo constitui a primeira grande síntese entre o pensamento cristão e a filosofia grega, o assim chamado platonismo cristão. Bispo de Hipona, no norte da África, Agostinho foi uma das grandes mentes da Igreja cristã primitiva, teólogo cujas ideias influenciaram para sempre os católicos romanos e os protestantes. Algumas das ideias principais dele são: as verdades são reveladas por Deus e não obtidas através da razão. Além disso, Agostinho radicaliza a tese platônica da diferença entre corpo e alma, afirmando que a alma é divina e, por outro lado, o corpo é a origem do mal no ser humano. Segundo Agostinho, a vida boa já está predestinada na alma de cada ser humano. Cabe a cada um obedecer à predestinação divina para alcançar a vida boa. Partindo do pressuposto que a vida boa já está predestinada por Deus, como Agostinho explica a existência do mal? Esta é uma grande questão para a filosofia medieval como um todo. Uma rápida exposição do assim conhecido paradoxo de Epicuro pode esclarecer a importância deste problema para Agostinho. Seria Deus desejoso de prevenir o mal, mas incapaz? Portanto, não é onipotente. Seria ele capaz, mas sem desejo? Então é malévolo. Seria ele tanto capaz quanto desejoso? Então, por que há o mal? Como explicar a origem e a existência do mal? Agostinho oferece uma solução para esse problema, onde Deus permanece sendo puro bem. Segundo Agostinho, a origem do mal reside no livre-arbítrio humano. À medida que se desvia daquilo que foi predestinado por Deus, o humano incorre na possibilidade do mal. Desta forma, não existe um dualismo entre o bem e o mal. Segundo Agostinho, o mal é a ausência do bem, a corrupção do bem. O mal não tem existência própria. Ele é uma versão corrupta e pervertida do bem. A filosofia medieval abrange pensadores europeus, árabes e judaicos. É o período que a Igreja Romana dominava a Europa, regia e coroava reis, organizava cruzadas à Terra Santa e criava, em volta das catedrais, as primeiras universidades e escolas. E a partir do século XII, por ter sido ensinada nas escolas monásticas, a filosofia medieval também passa a ser conhecida com o nome de escolástica. Além dos problemas da patrística, um dos temas mais constantes na escolástica são as provas da existência de Deus e da imortalidade da alma, isto é, demonstrações racionais da existência do infinito Criador
espírito humano imortal. O maior representante da escolástica é Tomás de Aquino. Uma inovação de Tomás de Aquino em relação a Agostinho é a de reconhecer que é possível chegar às verdades através da razão e dos sentidos. Ainda que algumas verdades sejam inacessíveis à razão humana, é possível encontrar evidências de outras verdades no mundo. Neste sentido, Tomás de Aquino concebia a filosofia como um instrumento para ajudar a teologia a responder seus principais questionamentos. Sua importância para o catolicismo e o cristianismo como um todo é inegável. Não por acaso, ele é retratado como uma pessoa que carrega a igreja nas mãos. Partindo do pressuposto que é possível encontrar na natureza evidências da existência de Deus, Tomás de Aquino desenvolve, na Suma Teológica, 5 provas para a existência de Deus, conhecidas como as 5 vias que demonstram a existência de Deus. A primeira via é chamada de primeiro motor imóvel e supõe a existência do movimento no universo. Um ser não move a si mesmo, só podendo, então, mover outro ou por outro ser movido. Assim, se retroagirmos ao infinito, não explicamos o movimento se não encontrarmos um primeiro motor imóvel que move todos os outros. Para Tomás de Aquino, este primeiro motor imóvel é Deus. A segunda via diz respeito ao efeito que este motor imóvel acarreta. A percepção da ordenação das coisas em causas e efeitos permite averiguar que não há efeito sem causa. Dessa forma, igualmente retrocedendo ao infinito, como na via anterior, não poderíamos senão chegar a uma causa eficiente que dá início ao movimento das coisas. Esta causa eficiente para Tomás de Aquino é Deus. A terceira via compara os seres que podem ser e não ser. A possibilidade destes seres implica que, alguma vez, este ser não foi e passou a ser, e ainda vem a não ser novamente. Mas, do nada, nada vem, e, por isso, estes seres possíveis dependem de um ser necessário para fundamentar suas existências. E para Tomás de Aquino, este ser necessário é justamente Deus. A quarta via trata dos graus de perfeição, em que comparações são constatadas a partir de um máximo, que na verdade contém o verdadeiro ser. O mais ou menos só se diz em referência a um máximo. Este máximo, para Tomás de Aquino, é justamente Deus. A quinta e última via fala da questão da ordem e finalidade das coisas. Segundo Tomás de Aquino, é possível constatar que existe ordem no mundo. Para ele, isso é um indício de que uma suprema inteligência governa todas as coisas, dispondo-as de forma organizada e racional, o que, segundo ele, evidencia a existência de uma intenção que organiza tudo no mundo. E justamente para Tomás de Aquino, quem organiza todas essas coisas é Deus.